Para a gente começar a falar sobre lesões, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre dor, tá? Alguns anos para cá, se a gente falar ali mais ou menos de 2015 para cá, começou-se a mudar o entendimento da dor, tá? Não o entendimento da dor, o entendimento da dor, mas também do tratamento da dor. Como que a gente conduz a nossa prática sobre um sujeito que está com dor, né? Até alguns anos atrás, a gente tinha uma teoria lógica da casualidade, que é o quê? A pessoa está com uma dor no joelho, eu vou tentar investigar sempre a causa daquela dor no joelho, na expectativa de que essa dor no joelho fosse sempre uma causa pontual. O cara, qual é o seu nome, cara? Desculpa. O Cristiano, por exemplo, está com uma dor no joelho, ele estava, sei lá, por algum motivo foi trabalhar na segunda-feira, quando acordou de manhã, uma dor no joelho. E eu fico ali tentando, Cristiano, o que você fez, cara? Você dormiu mal? Ontem jogou futebol? Ontem você fez isso? Ontem fez aquilo? Foi anteontem? Você brigou com seu filho? Eu fico tentando achar sempre a causa daquilo. E nesse ficar tentando sempre achar a causa pontual daquela dor, muitas vezes eu gasto muito tempo e eu crio um sobrediagnóstico, ou seja, muito diagnóstico por uma coisa que às vezes é uma coisa não é pontual, é uma coisa multifatorial. Entendem isso? E aí eu tendo um sobrediagnóstico, um overdiagnóstico, ou seja, onde tem um monte de coisa que pode estar acontecendo ali, eu crio um monte de estratégias de tratamento para aquela dor. Pensando nesse monte de estratégia de tratamento para aquela dor, acaba que eu não aplico nenhuma e nada funciona, porque dor, bem como lesão, não é causado por um fator. A lesão, ela é causada por inúmeros fatores. Dentre esses inúmeros fatores, nós temos hoje um modelo, que é um modelo mais atualizado, que é um modelo chamado de modelo biopsicossocial, onde a dor, na esmagadora maioria das vezes, ela está numa esfera que tem um pacote biológico, então tem algum fator biológico ali realmente que está acontecendo, que está desencadeando essa dor, mas também tem fatores tanto psicológicos quanto sociais. Tá? Então, o meio que aquela pessoa vive, condições de estresse, por exemplo, ansiedade, está muito triste, está muito ansioso, tudo isso pode impactar nessa dor. Tá? Infelizmente, hoje não tem tempo de eu ficar aprofundando nisso, mas só para vocês saberem que essa ideia de que você ficar buscando a causa pontual de uma dor, muitas vezes é o melhor caminho. Tudo bem? Está claro isso, pessoal? Então, se quem quiser buscar mais sobre esse assunto, busque sobre o modelo biopsicossocial. É a melhor forma de você entender como a dor funciona. Tá? E o outro ponto que eu falei aqui, que eu citei, e que está no tópico do nosso dia de hoje, que a gente falar sobre lesão, mais específico treinamento de força e lesão. Lesão, além de ser multifatorial, ela não necessariamente está associada à dor. Nem sempre que você tem uma dor, você tem uma lesão pontual. E nem sempre que você tem uma lesão, você tem uma dor. Mas como assim, Rafa? Hérnia de disco, por exemplo. Tá? Eu imagino que muitos de vocês aqui já fizeram uma ressonância e já identificaram que tem uma hérnia discal. Né? Como no meu caso, eu sei que eu tenho. Muitos aqui já fizeram a ressonância e aí o médico lá, né, o médico que faz o exame de imagem, coloca lá no laudo lá, hérnia discal entre L4, L5, L3, L4, e vem lá isso no laudo. E você sabe que você tem uma hérnia que pode ser num grau mais elevado, como um sequestro discal, ou pode ser num grau mais inicial, como uma protusão discal, uma protuberânciazinha pequena discal ali. Isso para quem já fez o exame. Só que tem muitas pessoas que não fizeram o exame, têm um quadro de protusão discal, muitas vezes, e não tem dor nenhuma. E convivem com aquela protusãozinha, sem saber que tem e sem ter dor por causa daquilo. Ou seja, então para quem não lembra, né, ou para quem não viu isso, nosso disco intervertebral, você tem disco, em volta do disco aqui eu tenho uma estrutura chamada de anel fibroso, que é um tecido fibrocartilaginoso aqui em volta, que dá estrutura para o disco, e aqui no meio eu tenho um chamado núcleo pulposo, tá? Que é como se fosse um gelzinho mesmo. Tá? Quando você aplica uma sobrecarga, vamos falar bastante disso aqui, uma sobrecarga excessiva, e quando eu falo uma sobrecarga excessiva, não é somente relacionado à quantidade de peso, de força atuante sobre o disco, mas também o tipo de sobrecarga que está sendo aplicada, eu posso ter uma força muito maior desse núcleo pulposo querendo vir para cá, por exemplo. Isso vai romper, por exemplo, ali algumas fibras desse anel fibroso, ou seja, eu tenho uma lesão aqui, e isso vai gerar uma pequena protuberância desse disco para cá. Tá? Você teve ali uma protusão discal. E muitas vezes, isso aqui, que é uma lesão do disco, não impactou em dor nenhuma. Então, veja, você tem aquela lesão, a lesão está ali, é uma estrutura que está lesionada, um tecido que é lesionado, e você não tem dor. Está claro isso, pessoal? Só para passar aqui rapidinho para vocês, tá?
E aí, quando a gente pensa na nossa prática, 2 efeitos que isso aqui depende muito da gente, tá? E muito que eu vou falar aqui, eu já fiz. Efeito placebo e nocebo. Alguém já ouviu falar em placebo? Efeito placebo? É o mais comum, né? E o nocebo? Já ouviram falar? Efeito nocebo. Já ouviram falar sobre isso ou não, pessoal? Não? O que é o placebo? O placebo é você dar um feedback positivo, a pessoa ter melhora daquilo, sem nenhuma intervenção que fosse realmente relacionada àquilo. Então você fala assim, nossa, você está mais forte. Pô, qual é o seu nome, cara? Nossa, César, você é grandaço e tal, você fazia o leg press com 500 quilos. Pô, eu estou percebendo que você está mais forte. Aí o César vai lá, coloca 210 e faz. Entenderam isso? Consegue uma melhora só porque eu falei que ele estava melhor, estava mais forte. Está claro isso, pessoal? Isso é um tipo de efeito placebo. Na pesquisa, né, nós temos um efeito placebo quando, por exemplo, você ministra para 2 grupos de sujeito um medicamento. Tá? Então, por exemplo, para um grupo de sujeitos eu dei realmente um medicamento, um comprimidinho, e falei que aquilo dali teria melhora no desempenho da pessoa, por exemplo. E para outro grupo de sujeitos eu não dei um comprimido de medicamento, eu dei um comprimido de farinha de trigo, por exemplo. Tá? E essa pessoa, consumindo farinha de trigo, ela teve melhora também. Ou seja, isso que essa pessoa absorveu de melhora foi um efeito placebo. Ela acha que está consumindo alguma coisa que vai gerar melhora e teve melhora. Ou seja, isso não é biológico. Tá? Ou pelo menos é muito mais psicológico. Tudo bem? E o que é o efeito nocebo? É o contrário. É quando você, pela sua fala ou pelo que você faz, você gera piora naquela pessoa, sem que necessariamente ela tenha tido piora. Por exemplo, o seu aluno tem, o César, suponhamos que ele tem uma lesão na coluna. Tá? O César com a lesão na coluna, ele estava com uma dor bem desconfortável para vir treinar. E de repente ele foi treinando, essa dor foi e sumiu. Aí quando chega no próximo dia de treino, eu pergunto para ele, seu César, e sua coluna? Está doendo? Porque na semana passada, no último dia de treino da semana passada, você fez um agachamento com mais peso, não ficou doendo não? No treino de hoje, é bem provável. Ele falou assim, não, como é que não ficou doendo? Eu acho que está doendo sim, eu que não sentia dor, mas então estava doendo. Ele vai sentir a dor sem ter a dor, porque eu falei que ele tinha grandes chances de sentir dor. Entenderam isso, pessoal? O seu aluno chega para treinar e você pergunta para ele se está doendo. Outro exemplo, e esse da pessoa chegar para treinar e você perguntar se está doendo, eu já fiz muito. Por quê? Era a conduta que a gente tinha antes. Então, como que era a minha conduta, e seguindo o que tinha na literatura antes? A pessoa tem uma lesão de joelho ou de coluna. Eu sei que ela tem a lesão. Eu prescrevo o meu treino da melhor maneira para conduzir, para que ela consiga treinar e melhorar aquele quadro de lesão dela. Isso é óbvio, né? E aí, ela treinou hoje, segunda-feira, por exemplo. Quando ela chega na quarta-feira para treinar, a primeira coisa que eu faço, como que você está do último treino? Sentiu alguma dor? Não é isso? Mais alguém faz isso aqui? Porra. Eu falo, porque na minha cabeça, e é o que tinha na literatura, era o melhor caminho. Pô, estou preocupado com a pessoa. E se sentiu dor, se teve desconforto, eu vou mexer no meu treino para fazer algum ajuste. Não é isso? Não é assim que funciona? Só que não é aí o correto. O correto é, ou o mais apropriado, pensando recentemente, né, numa diretrizes recentes. É quando o seu aluno te contrata, ele vem por algum quadro de lesão, você já fala com ele, ó, você tem lesão aqui, está diagnosticado, eu vou montar um treino da melhor forma para você. Eu estudo para isso, eu sei o que eu estou fazendo. Se você sentir alguma dor, sinta-se à vontade para falar comigo em qualquer momento. E acabou por ali. Você não fala mais. Entenderam, pessoal? Você não fica reforçando isso. E você monta o seu treino. E você deixou claro para ele, sinta-se à vontade para falar comigo a qualquer momento. Tem que ficar bem claro isso. Porque quando ele sentir qualquer dor, seja no treino, seja após um treino, seja antes de um treino, ele vai ter liberdade, ele sabe que ele precisa te falar isso. Mas você não vai ficar reforçando, ó, e aí, tá doendo? Do último treino ficou dolorido? Como é que está o joelho? Como é que está a coluna? Não pergunta isso. Tudo bem? Tranquilo? O outro ponto que eu vejo muita gente fazendo, e esse eu também já fiz bastante, é a pessoa faz um agachamento e para tal condição de joelho, eu sei que o agachamento é um exercício mais confortável. Ou seja, o agachamento é menos agressivo para a articulação do joelho, por exemplo, quando comparado, sei lá, a um sissy squat, por exemplo. Vou exagerar aqui, tá, galera? Um sissy, que é o mais porrada, né? Aquela pessoa tem um joelho estragado, bem estragado, e eu montei o treino dela a fazer agachamento com peso, com grande profundidade, dor nenhuma. Aí eu vou tirar o agachamento e vou para o sissy, que eu já sei que o sissy é um exercício mais agressivo para o joelho.
Só que eu escolhi o CICE por algum motivo qualquer. Eu acho que o CICE para essa pessoa vai ser interessante. Não importa o motivo, eu estou dando só um exemplo. Mas eu sei que o CICE é um exercício mais agressivo. Antes do cara fazer o CICE, eu vou lá e demonstro. O CICE é feito assim, você vai segurar um pezinho aqui, vai fazer assim, assado, tal, parará, parará. Demonstrei o exercício, eu falo assim, mas cuidado, viu? Porque esse exercício ele tem uma sobrecarga muito maior para o joelho do que o agachamento. Então, se sentir alguma dor, você me avisa. Já fudeu. Já fudeu. Ele vai sentir dor no exercício. Tá claro, pessoal? Então, não pratiquem esse efeito nocebo. Por quê? O ciclo da dor, vejam, isso é um ciclo, tá? Reparem que todas as setinhas aqui, tanto vai quanto volta. Então, pode estar nesse sentido, pode estar nesse sentido. Tá? Então, imagina que eu tenho uma pessoa com um quadro de dor, e em geral pode ser uma dor aguda no primeiro momento. Nesse primeiro momento, que é uma dor aguda, por causa de um processo inflamatório, uma lesão tecidual pontual ali, ela desenvolve um quadro de cinesiofobia. Ou seja, ela começa a ficar... Não é a mesma coisa que medo do movimento, mas entendo que é bem parecido com isso. A pessoa começa a ter medo de se movimentar. Tá legal? Então ela não vai se movimentar, não vai fazer aquele movimento porque está doendo. Ao não se movimentar... Por exemplo, quem já teve aqui dor na coluna, de travar a coluna, de travar as costas, de não conseguir mexer? Daquela travada, você fala, não, agora fodeu, hein? Só dói quando respira, né? Só dói quando respira. Aí você fica lá travado ali, fica... Aí você fica depois para se movimentar, você fica morrendo de medo de movimentar. Então você cria uma cinesiofobia. Isso gera inatividade, gera uma certa ansiedade, porque nós somos seres dinâmicos e queremos nos movimentar, mas não consegue se movimentar. Depois disso, você gera uma dificuldade de concentração, e aí piora. Você começa a ter problemas de sono, começa a ter baixa produtividade, pode desenvolver um quadro de depressão, entrando com um quadro de depressão, isso desenvolve mais dor e vira um ciclo. Isso vai piorando. Muitas vezes, aquele quadro de uma dor, que era uma dor aguda, por uma lesão tecidual, seja muscular, seja de um ligamento, seja de uma cartilagem não, mas um tecido ósseo, alguma coisinha que gerou uma dor, isso vai desencadeando um quadro mais complexo, onde a pessoa chega a um quadro de depressão. Entendem isso, pessoal? Tudo bem? Se a gente pensar do ponto de vista de dor dentro da nossa área, qual que é a melhor ferramenta que nós temos para tratamento de dor? Se for falar em linhas gerais. E é muito importante falar isso agora, porque parece meio óbvio, mas merece ser dito. Não. Dentro da nossa expertise, o que você pode fazer para essa pessoa? Dar ganho de força? Ganho de flexibilidade? Porque eu tenho pessoas que têm, por exemplo, um encurtamento severo de peitoral menor, tem uma postura muito protusa e não tem dor. Eu tenho pessoas que têm uma lombar retificada e não tem dor. Eu tenho pessoas que têm uma fraqueza, por exemplo, de paravertebrais, e vou falar bastante sobre isso aqui, porque tem muita evidência para isso. Dor lombar crônica associada com hipotrofia de multífido, por exemplo. O multífido é um dos paravertebrais, talvez um dos mais calibrosos ali, né? Então, a fraqueza do multífido, fraqueza, bem como hipotrofia, um músculo pouco volumoso ou menos volumoso que o normal, e fraco, vem sendo associado com a dor lombar crônica. Então, poderia trabalhar fortalecimento? Poderia. Poderia pegar estruturas que estão encurtadas e dar mais flexibilidade para ganhar mais mobilidade articular? Poderia. Só que mais importante que isso tudo é a coisa mais simples, que é o que está na nossa mão. Movimento. Movimento. Lembre-se que o primeiro passo, quando a pessoa começa a sentir dor, qual é o primeiro passo? Medo do movimento. Medo do movimento, fica mais inativo. Entenderam isso, pessoal? Eu tenho que fazer o caminho contrário. Eu tenho que vencer essa barreira, eu tenho que gerar movimento.